A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. Lembra? Haja luz, houve luz. Lembra? Produza ervas, produziu. Apareça isso, apareceu. Lembra? Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Então você não consegue separar a palavra de Deus do próprio Deus. Você não consegue separar o Evangelho de Deus. Quando você fala Evangelho, você está falando de Jesus. Quando você fala palavra, está falando de Jesus. Quando você fala do poder de Deus, está falando de Jesus. Quando Paulo fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, sabe o que Paulo está falando? Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é Jesus Cristo. Por isso que ele fala assim, o Evangelho é o poder de Deus para salvar, lembra? Todo aquele que crê. Ora, quem salva é Jesus. Então, quando ele fala do Evangelho ou da palavra, a expressão Evangelho, a expressão palavra, a expressão verbo, são expressões diferentes, falando de uma pessoa só. Amém. Falando de quem? De Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra. Jesus é o Evangelho. Jesus é todo poderoso. Jesus é tudo. É o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é a luz, é o pão, é a porta, é o pastor, é a ressurreição e a vida, é a videira verdadeira. Jesus é tudo. Amém? Amém. Então esse texto aqui mostra que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. E agora chegamos no ponto mais importante da mensagem de hoje. Você viu que nós vimos lá no livro de Gênesis que Deus criou tudo usando a palavra. Haja isso, haja aquilo, apareça isso, apareça aquilo. Deus fez assim para criar. Agora, como foi que Jesus, quando o verbo se fez carne, quando Jesus se fez carne e veio aqui e habitou entre nós, como foi que Jesus atendia as pessoas? Como foi que Jesus curava as pessoas? Vamos ver qual remédio ele usava para curar? Vamos abrir a Bíblia. Estamos em João ainda? Sim. João 1, não é? Vamos para João 5. João 5. Irmãos, estudar a Bíblia é a coisa mais deliciosa que tem. Tá? E eu queria que você saísse daqui hoje falando assim, gente, hoje estudei a Bíblia, foi lindo, maravilhoso. Deus falou comigo hoje, falou mesmo. Amém. Veja, João 5. Atenção, verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Verso 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de quê? Betesda, o qual tem tinha cinco pavilhões. Verso 3. Nestes jazia uma multidão de quê? Enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Para um pouquinho aí. Que lugar, hein? Parecia um tipo de pronto-socorro. Uma fila de doentes? Só doente. Agora veja só o que diz o verso 5. O 5. Estava ali um homem enfermo, havia quanto tempo? 38 anos. O homem enfermo. Qual que era a enfermidade dele? Exatamente, muito bem. Verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Olha o verso 7. Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Verso 8. Então disse Jesus, vamos chamar uma ambulância, vamos levar você para um hospital, você vai fazer uma triagem, vai ser avaliado, depois nós vamos levar você para o psicólogo, vai fazer uma avaliação psicológica, e depois nós vamos começar um tratamento com você, e talvez daqui a um ano você consiga mexer um pouquinho as suas pernas. Foi assim que Jesus fez? Não. Então vamos ler o verso 8 de novo. Então Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Verso 8. Verso 9. Um ano depois, o homem se viu curado. Não? 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 O que diz o verso 9? Imediatamente. O que é imediatamente? Agora. Aleluia, é na hora, meu irmão. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era o quê? Sábado. Aquele dia era o quê? Sábado. Ah, era sábado. Sabe por que foi no sábado a cura? Porque sábado é dia de cura. Amém. Quer ser curado? Guarde o sábado. Amém. Quer ser curado? Venha para a escola sabatina.
Quer ser curado? Faça isso aqui. Nossa, aí vai de novo. Irmãos, atenção. Qual foi o remédio que Jesus deu para o paralítico? Qual vacina que ele deu no camarada? Esta palavra. E como que ele criou os céus e a terra? E como que ele curou o homem? Com a palavra. Ora, o Deus que cria os céus e a terra, falando, haja isso, haja aquilo, aconteça isso, aconteça aquilo, não vai levantar um paralítico? Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo quem é Deus? O que ele pode fazer? E agora tem mais, só que agora eu só vou citar algumas histórias. No mesmo livro de João, no capítulo 9, tem a cura de um cego. Jesus curou mais de um cego. Mas me chama a atenção como ele curou o cego de Jericó. Quando ele fala assim para o cego: você quer que eu te faça o quê? O cego fala o quê? Eu quero ver, que eu veja. Jesus falou o que para ele? Vê. Olha o tamanho da palavra. Vê. É um V, um E, um chapeuzinho. Vê. E aí? E ele viu. E acabou o assunto. E colírio, teve colírio? Não. E óculos teve? Não. E transplantes teve? Não. Ou teve tudo, ou teve tudo.